E hoje é dia dos namorados, então é claro que o vídeo de hoje seria algo relacionado ao amor, até um pouco amor até demais, né? Porque acho que nesse caso é amor e dose tripla. Então a gente vai falar, né? O que a gente vai falar? Qual é o tema de hoje, Rafael? Não, o nosso tema de hoje é os triângulos amorosos que mais dividiram o público. E se a gente parar pra pensar, Vanessa, não tem nem muito amor nisso. Tem a briga do público no Twitter pra saber qual é o melhor chip. Ainda assim, eu acho que no vídeo de hoje a gente tem que discutir quais foram as novelas que tiveram os triângulos amorosos que mais dividiram, inflamaram o público. Vem com a gente? Olha, pode ir. Flash gostosa. E começando com um triângulo amoroso clássico das novelas, vamos voltar para o ano de 2000, quando a novela Laços de Família lançou para o público o triângulo amoroso Helena, Edu e Camila. Porque pensar em um triângulo amoroso de uma mãe com uma filha e um boy, a gente já pensa na rixa polêmica, tabu, que a novela quer propor pra gente, né? Até porque a novela já começa com o namoro da mãe, que no caso é a Helena da Vera Fischer, que conhece o Edu, o Reinaldo Gianecchini, quando a filha dela está viajando pro exterior. Mas quando a filha da Helena volta, é aí que o tema da novela ganha estrutura, porque o Manuel Carlos começa a trabalhar o gap geracional que tem no relacionamento do Edu com a Helena, ao fazer o contraponto com a Camila, que parece que pertence ao mesmo mundo do Edu. Tem uma cena até que é bem engraçada, até meio tosca, né? Que é da Camila com o Edu conversando sobre Britney Spears. O que mostra como eles estão no mesmo mundo, né, Fã? Mostra a geração ali. Eu acho que ele quis mostrar mesmo essa diferença de idade, né? Porque a diferença da idade da Helena pro Edu é de 20 anos. Sim. E com a Camila, eles tinham mais ou menos a mesma idade. Então, eram vivências de mundos parecidas, né? Então, eu acho que o autor quis trazer isso, quis dividir o público meio assim. Eu lembro que na época era assunto de mesinha de bar, assunto de mesinha com uma rodinha de amigos. Todo mundo ficava questionando se a Helena ficava com... se o Edu ficava com a Helena ou com a Camila. Eu era tinha Helena total, até porque eu achava a Camila insuportável. E inclusive a Helena conheceu primeiro o Edu, ela se apaixonou primeiro pelo Edu. Os dois se apaixonaram primeiro ali. O boy era da Helena, gente. E eu acho que o Edu... ele gostava muito dela também, e eu acho que ele foi muito levado. Eu lembro que tinha a vilã, né, a vilã da Marieta Severo, que era a tia dele. Ela era contra esse namoro dele com uma mulher muito mais velha, né, que era praticamente da idade dela. Então ela era muito contra esse amor, e eu acho que ele acabou se deixando levar por esses preconceitos também. Eu posso estar assim, julgando, mas eu acho que ele acabou depois meio que, sabe, se deixando influenciar, porque eu acho que ele e a Helena fazia muito mais sentido, eu gostava mais, tá? Até porque a Camila era insuportável, gente, por favor. Eu acho que o Manuel Carlos deu até uma priorizada no relacionamento da Camila com o Edu, porque quando a Camila ficou doente, parece que eles começaram a se envolver ainda mais. E aí que o público comprou de verdade a Camila com o Edu. Eu acho que foi até um golpe baixo, sabe? Porque o povo tava ali com um sentimento aflorado com a doença da Camila, e aí todo mundo queria ver ela feliz no final. Mas ainda bem que tinha o Miguel, né, que era o personagem do Tony Ramos, que foi o par final da Helena na novela, né, Vânia? Era um casal fofo também, então eu acho que acabou que tudo deu certo e tal, mas eu acho que realmente, como você falou, acho que foi um golpe baixo botar a doença da Camila, porque aí as pessoas começaram a realmente querer que ela ficasse feliz com alguém em algum momento. Mas a Helena era uma personagem tão altruísta, né, que ela deixa o Edu pra Camila ficar com ele, mesmo a Camila sendo super má mesmo, assim, invejosa, porque eu acho que ela foi desleal nessa questão, assim, porque ela tinha umas atitudes mesmo, tipo, de ficar atazanando o Edu mesmo, de ficar esforçando a barra, mas a Helena mesmo assim deixou ele mesmo pra ela. Madura, uma mulher madura. Madura. Eu até penso que se fosse no dia de hoje, imagina esse triângulo amoroso nos dias de hoje, o Twitter como ia ser. Nossa. Meu Deus do céu. Talvez a mas Helena ficasse com o Edu, hein? Eu acho que hoje em dia o povo eu acho que poderia. Isso no final. Se tem um triângulo amoroso que dividiu o público, eu acho que esse aqui é com certeza um dos mais, porque eu lembro que a minha família, as pessoas, os amigos, todo mundo realmente era bem dividido, que é o triângulo amoroso de A Vida da Gente, que
Não sei, vou tentar fazer um resuminho da sinopse aqui, que começa a trama com a personagem da Ana, que é a personagem da Fernanda Vasconcelos, que é uma tenista profissional. Só que aí, um dia ela sofre um acidente que deixa ela em estado vegetativo. O que eu esqueci de contar é que ela estava grávida, né, do Rodrigo, e aí ela fica um bom tempo em coma. Só que ela tem uma irmã, que é a Manu, personagem da Marjorie Chiano, e à medida que o tempo vai passando, a personagem Manu vai se aproximando do Rodrigo e vai criando uma relação mesmo de amor. Eles se apaixonam, né? Ela cuida da filha da Ana. E aí um dia a Ana acorda, sabe? Eu acho essa trama bem clássica, assim, é bem novelesca, bem melodramática mesmo. Uma coisa que a novela trabalha muito é a rivalidade entre duas irmãs, que as duas tiveram na vida um tratamento muito diferente uma da outra. Enquanto a Ana era a menina dos olhos da mãe, ela era promissora, ela era famosa, ela tinha sua própria carreira, a Ana sempre foi privilegiada nessa história. A Manu era a filha esquecida, a filha que tinha um problema na perna, a mãe completamente jogava ela de lado. Só que depois que a Ana sofre o acidente e fica em coma, o Rodrigo ele enfrenta a realidade que agora ele é um pai solteiro e começa a cuidar do bebê, meio que dividindo a guarda com a Manu. E eu acho que aí é que a trama pega, porque antes da Ana sofrer o acidente, a história de amor dela com o Rodrigo é muito envolvente. E com o coma, esse amor ele é quebrado pra entrar a Manu na história. Eu acho que tem muita gente que consegue entender os dois lados, sabe, Vanessa? Das pessoas que acreditam que a história do Rodrigo com a Ana era o destino, eles tinham que ficar juntos no final, porque desde a infância, desde quando eles eram pequenos, esse sentimento já existia. Mas também das pessoas que acreditam que quando a Manu e o Rodrigo se juntaram pra criar a Júlia, um link ele foi criado e eles mereciam sim ter uma chance. Realmente a galera ficava em dúvida, né? Porque o casal no início, Ana e Rodrigo, parecia um casal realmente que ia ser indie game, né? Porque eles tinham cenas muito bonitas, assim, parecia que ia ser talvez o casal do fim. E as pessoas, assim, tinha um público que torcia pra eles, eu lembro que tinha gente que torcia pra Ana e Rodrigo, mas ainda assim teve gente que comprou Manu e Rodrigo, que é aquela coisa que nasce aos poucos e com a convivência, até porque a novela mostrou acontecendo também, eles se apaixonando. Isso. Então acabou ganhando eles dois. Mas eu acho que é um casal, acho que é um triângulo que até hoje causa discordância. E partindo para a primeira novela das 7 aqui do vídeo, que a gente sabe que a novela das 7 muitas vezes é sinônimo de triângulo amoroso. Inclusive vamos citar pelo menos alguns bons exemplos aqui nesse vídeo ainda. Em Haja Coração, o que movimentou essa trama foi o triângulo amoroso entre Apolo, Tancinha e Beto. Que, gente, até hoje eu ainda vejo gente se xingando nas redes sociais por causa desse trio. Nossa, esse aí eu lembro muito porque já era da época do Twitter, que eu tava no Twitter. Então aí, meu bem, eu lembro muito e eu nem acompanhava, quer dizer, eu assistia a novela de vez em quando, que era uma novela bem farofa, né? Mas ela era agradável de assistir em alguns momentos. Bom, a história de Apolo, Tancinha e Beto, assim, é bem tradicional, porque o Apolo e a Tancinha é aquele amor de infância, aquele amor de idas e vindas, ela era a vizinha dele, então, tipo, tem aquele amor, assim, que já começa a novela contando eles. Então, tipo, quando tu assiste a novela, tu já pensa que eles podem ser um indie game mesmo, né? Porque eles começam a novela construindo Apolo e Tancinha, mostrando Apolo e Tancinha pra gente, apaixonados. Enfim, se tu até não sabe o spoiler de Sassaricando, porque Sassaricando é baseada, quer dizer, Haja Coração é baseada em Sassaricando, talvez tu nem saiba que vai existir um Beto, que as pessoas vão ficar divididas ali, porque o início é bem Apolo e Tancinha. Só que aí o Beto entra na história e ele se apaixona perdidamente pela Tancinha, e ele é meio que aquele vilão de novela das 7, sabe? Ele faz aquelas armações pra poder ficar com a mocinha, algumas coisas bem sujas mesmo. Vilão mas ele... João Baldecerinho. Gente, João Baldecerinho é João Baldecerinho. Ele sempre faz esse tipo de personagem. Ele faz bem, inclusive. Ele é muito carismático. Se você chipava Beto e Tancinha, você sabia que tinha os erros ali, porque o Beto fazia coisas erradas, mas ele realmente gostava da Tancinha e eles realmente tinham química, ele e a Mariana Ximenes, sabe? Eu nem falei o nome do ator do Apolo, né, que é o Malvino Salvador. Então, assim, pra mim,
eu achava realmente que a química acontecia com Beto e Tancinha. Apesar de achar que tinha um casal que tinha uns erros ali, né? Porque, poxa, ele fez muitas coisas erradas ali pra ficar com ela. Mas o legal desse exemplo aqui, porque eu acho que é um exemplo que a gente não sabe com quem a Tancinha vai ficar até o último capítulo. Só que eu assistindo a novela, eu achava realmente que ela ia ficar com o Apolo, porque mesmo quando ela tava com o Beto, ela lembrava dele, do Apolo. Então, assim, eu ficava, putz, ela gosta mesmo no fundo do Apolo. Então, eu já sabia que ela ia ficar com o Apolo, assim, eu sentia isso. Mas os fãs realmente não sabiam, tava em dúvida, queria que ela ficasse, muita gente queria que ela ficasse com o Beto mesmo. E o Daniel Ortiz segurou isso até o fim. Eu lembro da cena final, que é aquela cena bem clássica, tipo, dela conversando, acho que era com a mãe dela. Aí a mãe dela conversando, olha, de um lado você tem um cara que você ama a vida toda, desde a infância. E do outro você tem um cara que é perdidamente apaixonado por você, que tu construiu um amor com ele. Aí ela fica, mãe, eu já sei quem é. Aí ela, minha filha, eu sei que você sabe quem é. Aí ela manda uma mensagem pros dois. Aí mostra os dois recebendo a mensagem. Tipo, bem assim, meu Deus, quem que ela vai ficar? Aí primeiro, quem vai conversar com ela é o Beto. Aí tu pensa, ai, você é o Beto, então é o Beto. Mas aí não, ela conversa com ele falando que perdoou. Ela conversa com ele falando que ainda gosta muito dele, perdoa os erros dele, porque ela descobre, né, de uma armação aí dele que ele tinha feito. Ela diz que perdoa, mas que gosta muito dele. E aí depois ela se encontra com o Apolo e enfim, eles se beijam e tá, ficam juntos. Gente, muita gente ficou revoltada, viu? Muita gente ficou revoltada, até porque tinha gente que... Nesse caso, teve 4 pessoas, porque tinha até a irmã do Beto, que era a Cleo Pires, a Tamara. E tinha gente que chipava a Tamara com o Apolo. Então, assim, foi uma confusão, menina. Até hoje tu vê Beto, Tancinha, Endgame. Gente que queria que Beto ficasse com Tancinha. Até hoje tu vê aí no Twitter. Eu acho que não tem um triângulo amoroso que melhor representa a rixa nesse vídeo do que o que estamos vendo atualmente em Totalmente Demais. A briga dos Arliza com o Jolisa, meu amor, é motivo de briga até numa reprise, gente. O povo tava pedindo pra regravarem no meio de uma pandemia um final novo de Arliza dessa vez. Claro que teve incentivo da própria Marina Rui Barbosa, né? Senti que ela jogou ali um verde pra colher maduro. Não, aí gerou boatos que tinha realmente esse final. Falaram assim, ah, está gravado o final alternativo. Aí depois tiveram que dizer, gente, não tem final alternativo gravado. Menina, pra quê, minha gente? Pra quê? Mas assim, pra tentar resumir, né, um pouco dessa... Quem não sabe, né, quem não conhece Totalmente Demais, é aquela história da Elisa, uma menina humilde que vai para o Rio de Janeiro, fugindo do padrasto abusivo. E lá no Rio de Janeiro ela começa a morar nas ruas. E é aí que ela conhece o Jonatas. E ela se apaixona por ele. E eles são um casal muito fofinho. E ele faz ela ver a vida de um jeito mais leve e feliz. E ele vai ensinando como viver na rua com ela. E o Arthur, que é outra ponta do triângulo, que é um cara totalmente diferente do Jonatas, né? Bem mais velho. E ele é um cara rico, ele é dono de uma agência de moda. E ele um dia vê a Elisa vendendo flores, né? Ele tá conversando com a Carolina no restaurante. E um dia a Elisa vai vender flores pra ele. Ele olha pra ela e ele pensa, nossa... Essa menina pode ganhar o concurso da Garota Totalmente Demais. Eu adoro esse nome, Garota Totalmente Demais. E aí ele faz uma aposta com a Carolina, que envolve dinheiro, acho que ele aposta, se não me engano, na empresa dele, não lembro, uma coisa assim bem... E aí ele aposta com ela, que ele fala assim pra ela, olha, eu vou fazer essa garota ganhar o concurso Totalmente Demais. A Elisa já conhecia, ou já tinha olhado o Arthur antes. No primeiro capítulo da novela, ela olha ele e ele olha pra ela assim, pensando, e ele fala pra ela que ela tem potencial pra ser modelo, né? E ela fica meio que encantada por isso. E aí fica essa dúvida, né? Porque aí ele vai se aproximando dela, obviamente, porque ele vira quase como um mentor pra ela, porque ele fica, tipo, ensinando ela a querer ser modelo, ele fica meio que... E ela começa a namorar o Jonatas, né? Eles vão namorando e tal, mas aí quando ela... Eu acho assim, que tem um momento de virada em Totalmente Demais, é quando ela começa a morar com o Arthur,
né? Ela sai, ela morava nas ruas com o Jonathan, e quando ela começa a morar com o Arthur, porque ele fala pra ela morar na casa dele pra ser mentor dela nisso, que é estranho, mas enfim. Eu acho que é aí que começa o triângulo mesmo, né? Porque ela vai se afastando do Jonathan, né? Ela fica envolvida nessa vida de querer ganhar o concurso, né? De torcer pra isso acontecer, porque ela ganhou, ela, né, ia fazer sucesso e tal. Aí fica meio nisso, até onde eu tô assistindo, teve poucos momentos de Arlisa, assim, né? Tipo, já teve momentos deles se olharem, se abraçarem, ficar meio tipo, mas ainda não aconteceu beijo nem nada do tipo. No momento, eu assistindo até então, eu prefiro Jonathan e Elisa. Porque eu acho o Arthur ainda muito problemático. Ele é um boy lixo, gente. Fala sério. Eu tenho problema com a trama de Arlisa, porque pra mim, como é claramente uma referência a My Fair Lady, né? Que é o homem rico ensinando a pobretona a virar uma dama da sociedade, porque basicamente totalmente demais essa história. Eu acho pretencioso o cara querer fazer isso com uma mulher, sabe? Ensinar uma mulher a ser melhor. Eu acho muito mais romântico e sincero a relação do Jonathan com a Elisa. Minha opinião, gente. Assim, tem gente que gosta de Alisa. O que eu vi, até o ponto que eu vi, eu já tenho uma certa resistência com esse chip. Mas a verdade é que na fanbase, meu amor, essa briga ainda tá quente, mesmo numa reprise. Eu acho que a Marina Rui Barbosa, ela tá muito bem de Elisa. O melhor papel dela. Eu não posso negar que ela não tem realmente boas cenas com o Arthur e boas cenas com o Jonathan. Sim. Então, assim, eu acho que se você assiste desapegado disso de chip, você realmente fica em dúvida, você realmente prefere em alguns momentos ela com o Arthur. É legal também ver ele mudando, porque até então ele não tem uma grande mudança em relação a ele, mas assim, tem momentos que tu vê um lado mais sensível do Arthur, porque ele é um cara machão, assim, tipo, super machista, com a Carolina mesmo, assim. E com ela tem momentos que eu percebo que ele é um pouco diferente. Então, assim, eu entendo o público ficar dividido, porque eu acho que os dois casais têm pontos, sabe? Acho que tem pontos, se você não assiste desapegado disso de chip e assiste a trama pra ver o que vai acontecer, eu acho que tem como você ficar dividido. E olha, muita gente vai achar estranho a gente terminar esse vídeo falando de uma novela que não teve lá aquela audiência. Mas a verdade é que na internet essa novela teve uma repercussão dos casais que eu acho até hoje digna de ser comentada. Estou falando de Espelho da Vida, com o triângulo amoroso da Cris, do Danilo e do Alan. Foi uma confusão, porque na verdade não era nem mais triângulo amoroso, era como se fosse 5 pessoas, porque tinha a Cris que ia pro passado e era a Júlia. Teve o Daniel, que era a versão do Danilo no presente. Então, tipo, era uma, sabe, uma bagunça. A grande dúvida da Cris era o amor do passado, que era o Danilo, e o amor do presente, que era o Alan, que era o personagem do João Vicente de Castro. Mas o legal desse triângulo é porque, sim, tinha muita gente dividida na internet, porque é aquela coisa. Ficar com aquele cara que você tá no presente com ele, que era aquele amor mais real, é um amor muito realista, e ela gostava muito do Alan, sabe? A novela, ela começa com ele e ela gostava mesmo dele, não era tipo aquele amor que, não tá muito legal, então vou voltar pra ver se eu tenho momentos melhores. Não, ela gostava muito dele. Era um casal que tinha os seus problemas, sim, porque o Alan, o Alan, ele era um personagem muito complicado. Muito complicado. Até porque ele não acreditava nela, né? Ele não acreditava na ele às vezes... Então, boa parte dos problemas... Nossa, eles brigavam muito por causa disso. E o Danilo, querendo ou não, é uma pessoa que não existe mais, assim. Foi uma coisa que ela foi no passado. Chipando e é aquela coisa né? idealizada do passado. Então é muito complicado, assim, sabe? Ela vive no presente e, sabe? Então isso é muito, realmente, confuso. Ela fica no final com o Danilo, que é com o Daniel. Ai, gente, eu sempre confundo. Ela fica com o Daniel, o Daniel no presente, que é a versão do Danilo no presente. Só que quando ela fica com o Daniel, ela conhece ele, tipo, o quê? No dia fica com ele, porque ela só conhece o do passado. Ela não sabe quem é essa pessoa do presente. Nossa, gente. Então, se tu parar pra pensar, é até um pouco injusto, coitado do outro chip. Mas eu entendo também as pessoas que preferiam esse amor, porque o casal Alan e Cris vivia brigando, era muito complicado.
Mas a cena, eu gosto muito de muitas cenas do Alan e da Cris, assim, eles tinham aquela tensão, sabe? Mas, independente do lado que você escolheu, o Espelho da Vida, a gente quer saber aqui embaixo quais foram os chips dessas novelas que a gente falou que você torceu. Não esqueça também de ajudar a gente dando aquela curtidinha no vídeo, compartilhando com seus amigos noveleiros. E a gente vai ficando por aqui, né, Van? Um beijo, gente. Respondam aqui embaixo, vocês são Arlisa ou Jolisa? Pronto, quero briga, briga. Tchau. Amor. Até a próxima. Tchau, gente.